Permaneçamos de pé para um momento de oração, inclinemos a cabeça. Querido Deus, consideramos este um grande privilégio esta noite, estarmos aqui nesta ocasião para trazer um Cristo vivo a um mundo moribundo e uma geração moribunda. Pediríamos, Senhor, que ungisses nossas palavras e esforços para que não voltem a Ti vazio, mas que cumpram o propósito para o qual são enviados. Ajuda todo homem, mulher, moço ou moça esta noite que tenham necessidade. Pai, sabemos que todos somos necessitados. E quando partimos hoje à noite, que sintamos no coração como aqueles que vinham de Emaús, depois de haver presenciado a ressurreição de Cristo, dizendo, não ardia em nós ou no coração quando falávamos no caminho. Concede, Senhor, cura os enfermos e os aflitos. Que não haja nem um fraco entre nós depois do culto hoje à noite. E acima de todas as coisas, que não haja um incrédulo que sobre, Senhor. Que todos creiam a vida eterna, porque esse é o propósito nosso de estarmos reunidos aqui. Estas bênçãos pedimos para a honra do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Podem sentar. É bom estarmos aqui novamente esta noite. Vejo que temos alguns em pé, em volta. E creio que os telefones estão abertos a muitas cidades pela nação São Francisco, Tucson, no leste, e por meio do telefone enviamos saudações a eles. Estamos no auditório aqui esta noite, o auditório principal está cheio, e os corredores em volta das paredes, cheios de pessoas, e entendemos que amanhã à noite abriremos um outro lado aqui, em direção ao ginásio, para conseguirmos auditório maior, para podermos acomodar talvez mais umas 2.000 pessoas. Assim, esperamos que isso amanhã à noite aconteça. Está cheio hoje, vejo que tem algumas cadeiras a mais e tudo também esta noite. Estamos com grande expectativa, primeiro, quanto à vinda do Senhor Jesus, depois, na salvação das almas perdidas, para que recebam-no esta noite e sejam preparadas para a vinda dele quando voltar. Queremos oferecer uma saudação especial de boas-vindas a todos na plataforma. Tem mais ou menos uns 200 ministros sentados na plataforma e estamos agradecidos por estarem aqui. E a todos vocês, onde quer que estejam, em várias partes do país, e tendo que alguns aqui de outros países e que estão aqui para desfrutarem desse companheirismo conosco, com expectativas para ver o que Deus fará nesta reunião. Parece que desde que eu pensei, depois de voltar desses dias de reunião, que o meu coração tem estado alarmado estranhamente, com um grande pressentimento de algo está para acontecer. Não sei exatamente o que é, mas espero que seja uma grande revelação de Deus, que nos prepare para nos tornarmos melhores cidadãos do seu reino enquanto andamos neste mundo negro de pecado e incredulidade. Este local, esta noite, significa muito para mim. Eu soube que construíram esse auditório aqui da escola. Desde que o fizeram, tenho querido fazer um culto aqui. Estou muito agradecido à Junta Escolar, àqueles que provavelmente permitiram que o fizéssemos, e foi bem neste lugar, justamente, onde este edifício se encontra, que uma grande coisa aconteceu uns 30 anos atrás, bem neste mesmo lugar. Não passava de um campo de Artemísia naquela ocasião, e eu morava numa casa perto aqui, uns 200 metros daqui. E eu estava muito preocupado com a salvação de meu pai naqueles dias e da minha mãe,
os quais já faleceram esta noite, e principalmente naquele dia. Eu estava preocupado com meu pai. Eu me lembro, eu estava dormindo no galpão, no alpendre, foi o verão, está escrito, eu creio, chamado Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Ou então, no livrinho chamado Não Fui Desobediente à Visão Celestial. E ali no alpendre eu acordei subitamente e senti um peso no coração quanto ao meu pai. Muitos de vocês aqui da cidade conheceram meu pai e creio que ele foi um grande homem, apesar de pecador, mas ele tinha um vício que eu tentei lutar muito contra isso durante o tempo todo, que era a bebida. E naquela noite eu estava bebendo. E eu acordei com grande preocupação no coração por ele, pus e meu pijama e eu saí pelo campo de Artemísia, mais ou menos nesse local onde aqui se encontra este edifício, e me ajoelhei para orar por meu pai. Enquanto eu orava e pedia a Deus que o salvasse e que não o deixasse morrer como pecador, eu o amava. E enquanto eu estava orando, me levantei para olhar e olhei para o leste daqui e eu vi uma visão e de pé sobre mim, muitos conhecem a visão, e ali se encontrava o Senhor Jesus. Agora, não sou alérgico a ilusões, que eu saiba, mas visões são reais. E ali se encontrava o Senhor Jesus, a primeira vez que eu o vi em visão daquele tipo, e estava mais ou menos 10 pés acima da minha cabeça e dando um passo, e ele tinha uma vestidura branca com a orla em volta, e ele tinha cabelo até os ombros, parecia mais ou menos um homem de 30 anos, como a Bíblia diz, mas bem magro, parecia que não pesava mais de 60 quilos. E eu olhei, pensei que algo poderia estar errado, então esfreguei os olhos, olhei novamente, ele estava de pé ali, meio de lado, como que o perfil de seu rosto e a aparência de seu rosto, que eu sempre vi como nas visões, como a pintura de Hoffman, de Cristo com 30 anos. É por isso que eu coloco em minha casa como literatura, ou em literatura, porque é assim muito parecido e pequeno. E ao olhar para ele, pensei, com certeza não estou vendo o meu Senhor ali, de pé, e eu vi nesta posição, talvez justamente onde este púlpito se encontra agora. Foi mais ou menos nesse local, mais ou menos talvez um raio de 40 ou 50 metros de onde estou aqui, de um círculo mais ou menos desse tamanho. Eu olhei para cima, eu estava ali de pé, mordi meu dedo para ver se eu estava dormindo e não parecia que era real. E de novo, então, eu estava pregando por uns 6 meses e mordi meu dedo, peguei a Artemísia, esmaguei. E eu comecei a mascar naquilo e eu disse, não, pode ser, estou sonhando, ali está minha casa, meu pai, minha mãe, os meninos, ali está o velho tanque de tijolos que eu estava ali, costumava caçar patos mais ou menos 200 metros daqui, e aqui eu estava no meio do campo e tinha que ser assim, então bati meus pés um momento, mexi com a cabeça, esfreguei as mãos, olhei novamente e ali estava ele de pé. E o vento começou a soprar, e eu vi a Artemísia movendo-se. Quando começou a mover, sua vestimenta começou a se mover, com a roupa assim, e ele estava ali de pé. Eu olhei e eu pensei, se eu somente conseguisse olhar para o rosto dele. E ele estava olhando para o leste, nessa direção, e eu estava olhando intensamente, e eu dei
não deu um passo para dar a volta e eu mesmo assim não podia vê-lo muito bem. Estava com as mãos na frente, cobri perfeitamente de onde eu estava de pé. Novamente eu me movi, limpei a garganta mais ou menos assim, para ver se eu podia chamar a atenção dele, mas ele não se mexeu. Então pensei, talvez eu o chamarei, e quando eu disse Jesus, ele voltou a sua cabeça e quando olhou para mim, ele levantou seus braços assim. E é tudo de que me lembro, mais ou menos, ao amanhecer, eu estava aqui em algum lugar, onde está aqui no campo, a camisa do meu pijama toda molhada, com lágrimas, pois eu estava chorando e eu tinha dormido, o seu rosto estava com caracteres de artista para pintar, e ele parecia um homem que, se você ouvisse, queria chorar com respeito, reverência, e ao falar viraria o mundo ao revés e as pessoas nunca poderiam, isso nunca poderia ser captado por um artista, mas aqui eu estou esta noite, depois de 30 anos, de pé, num auditório que é dedicado agora ao culto do Deus Todo-Poderoso. Eu era só um membro, na verdade, um elder local na Igreja Batista, da qual Roy Davis era pastor naquela época, e agora estou aqui de pé com um lugar lotado, no mesmo lugar que eu acho que foi onde eu creio que foi onde fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo, para trazer esta mensagem de 4 dias do Senhor. Depois de 6 meses, depois disso, o primeiro batismo veio aqui ao fim da rua Spring. Muitos de vocês que queiram ir até ali, dar uma olhada, é justamente onde o anjo do Senhor apareceu pela primeira vez em público, às 2h da tarde. E uma voz saiu dela dizendo, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, a sua mensagem precursará a segunda vinda. E 30 anos mais tarde, aqui estou proclamando esta mensagem. E em todo o mundo ela tem ido, e me agrada estar aqui entre o meu povo, representando o Senhor Jesus Cristo, e cada vez eu amo cada vez mais o Senhor Jesus, mais do que no dia anterior. E a primeira coisa, eu comecei ainda a crer na mesma coisa, e eu leio mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora eu tenho uma mensagem pela qual sou responsável. Quando a mensagem começou, todos estavam orando pelos doentes, grandes sinais, maravilhas, milagres começaram principalmente com os pentecostais, avivamento universal e campanhas de cura que abrangeu o mundo por 15 anos sem parar. Tem avivamentos em cada colina que existe. Literalmente milhões aceitaram Cristo como seu Salvador por causa dessa comissão. Isso inspirou a Oral Roberts e os demais e continuou assim sem parar. Depois a Igreja Pentecostal estava em sua queda como ela estava naquela época. A minha intenção e desejo esta noite é despertar a igreja dele novamente. A vinda do Senhor Jesus, que está próxima, tem de repreendê-la, repreender o pecado, seja o que for. Não me refiro à denominação de ninguém. Eu tenho uma mensagem. Agora, é difícil entrar numa igreja para que ela patrocine, como foi com o Senhor Jesus, porque é Ele, não sou eu. Mas como Ele pregou e no começo curou os enfermos, levantou os mortos, limpou leprosos, expulsou demônios, todos o queriam, porém chegou uma época quando uma mensagem que sempre segue cada sinal, porque você não tem uma voz. Ele sentou um dia e disse, eu e meu pai somos um. Isso foi mais do que podiam aguentar. Também quando disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beber de seu sangue, não há vida em vós. Aos doutores e pessoas que pensaram, de pensamentos, disseram, este homem é vampiro humano. Ele não explicou como, ele simplesmente disse isso. E esta noite pode ser que você ouça coisas que foram ditas, talvez eu não possa explicar, mas lembre-se, Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje eternamente, e cremos nisso.
Agora não temos tempo para falar muito porque temos um horário para começar e terminar e queremos honrar a junta da escola que estabeleceu esse horário para nós, que queremos fazer tudo para cumprir. Lembre-se, qualquer hora que um pecador queira vir a Cristo, o que tem que fazer seja eu esteja pregando, cantando, o que for, entregue a sua vida a Cristo aí mesmo e permaneça aí em seu assento. Para isso estamos aqui, para ajudar-lhes. Quero falar com o irmão Veio, o irmão Borders e a congregação aqui. Eu me pergunto se não poderiam ter na igreja essa tarde ou amanhã uma instrução para aqueles que estão buscando o batismo do Espírito Santo. Estaria bem, irmão Nevo e todos vocês puderem chegar aqui, irmão Caps, se puderem ser instruídos no batismo do Espírito Santo, por que não chegam até o tabernáculo por volta das 10 horas da manhã? Se você tiver uma dúvida quanto à doutrina ou à mensagem, se você quiser se nunca recebeu o ministro, não foi ministrado pessoalmente, que ore por você, por que não chega até lá às 10 da manhã e procura esses homens? Esses estão para orarem pelos enfermos, responder perguntas. Você simplesmente chegue a eles, procure-nos e eles estarão alegres de ajudar-nos. Agora, antes de nos aproximarmos da palavra, queremos nos aproximar do autor da palavra novamente. Pode-se comer demais, beber demais, rir demais, andar demais, mas nunca orará demais. Quisera que todo homem orasse em todo lugar, levantando mãos santas, sem dúvida. Oremos. Estimado Jesus, autor da palavra de vida, Tu és essa palavra. Solenemente agora chegamos de Ti, depois da explicação da visão que Deus, Tu sejas a minha testemunha que isso é verdade. Senhor Jesus, rogo que unjas a palavra esta noite a cada ouvido que ouvirá ao som divino. E se houver alguns aqui que estão ouvindo pela nação, se não estiverem prontos e preparados nesta hora para enfrentar o desafio da hora, a mensagem de Deus, para arrependerem-se e estarem prontos, pois o reino de Deus se aproxima. Rogamos que seja assim com eles e que eles encarem esse desafio desta hora. Ó Deus, rogo por ajuda, conhecendo a responsabilidade, o que significa, pois tenho de responder no dia do juízo, por tudo o que digo, aqui e em todo lugar. Ajuda-me a ser sincero com tudo, Senhor, com tudo que eu faço e diga em Tua palavra, que isso produza fruto. Porque foi como a Tua comissão foi dita, que essa palavra não parta da Tua boca, mas medita nela dia e noite, para que possas observar tudo o que está escrito na lei. Então teus caminhos serão prósperos e terás êxito, pois eu não te enviei. Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo onde quer que fores. Senhor Jesus, torna assim esta noite. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Na sexta-feira e no sábado, das 10 às 12, no tabernáculo, na rua 8 e Penn, haverá instruções, respostas à doutrina, oração pelos doentes e tudo mais. Vá até lá se tiver dúvida ou alguma coisa que precisa, haverá homens ali para cuidar disso. O Senhor os abençoe. Agora, para este culto de abertura esta noite, não posso deixar de ir diretamente à nossa mensagem, e por isso estamos aqui. E é por isso que vim para cá. E no domingo de manhã, o Senhor querendo, quero
encarar aquele grande desafio do dia sobre casamento e divórcio. Agora, em Gálatas 4:27, desejo ler essas palavras 4:27 a 31. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, e assim é também agora. Mas, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Agora, creio que tomando um texto como este, muito estranho, pouco comum, sei que algumas vezes encontramos a Deus nessas horas estranhas, com poucas coisas pouco comuns, de maneira pouco comum, porque Deus é pouco comum, porque realmente servem a Ele de coração. Eles servem de uma forma muito comum para as coisas do mundo ou formas do mundo. Esse texto chama-se A Semente Não Herda com a Palha. Paulo aqui está falando da semente natural dos dois filhos de Abraão. Paulo jubilosamente traz a si mesmo em posição de nascimento pela mulher livre. Agora sabemos que Abraão teve 2 filhos com 2 mulheres. Deus lhe deu uma promessa através de Sara, através de Sara, que haveria de nascer um filho, e através desse filho o mundo seria abençoado, todas as nações seriam abençoadas neste filho. E comumente crê-se, principalmente entre os judeus, que foi Isaque, mas não foi. Este filho prometido de Abraão é Jesus. E ele é da semente real de Abraão. Porém, Abraão, tendo 2 filhos, um com Agar, que era serva de sua esposa, uma encantadora e bela serva egípcia que Abraão tomou no Egito para ser a serva da sua esposa, e Sara, pensando que Deus não poderia cumprir a sua promessa, disse a Abraão que tomasse Agar, sua serva, e se casasse com ela. A poligamia era legal naqueles dias, e procriar um menino, e dessa forma Deus tinha planejado, que através dele o menino seria através de Agar. Porém, descobrimos que não foi assim. Entendemos também que Deus se aperfeiçoa em 3. Agora, Deus se aperfeiçoa em 3, graça é 5, 7 a conclusão. Como com o mundo, Deus aperfeiçoa-se em Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a perfeição da divindade. Todo Deus em 3 manifestações ou 3 atributos de um ofício, ou 3 ofícios numa única divindade. Agora, também há 3 perfeições dos passos da graça, haja igreja, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Isso consiste o novo nascimento, assim como tipifica-se o nascimento natural. Quando uma mulher dá à luz a uma criança, a primeira coisa que sai é a água, depois sangue e a vida. A Bíblia diz em 1 João 5,7 ou 7,5, creio que diz: há 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que era o Filho, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Há 3 que testificam na terra, a Palavra, a água, sangue e Espírito. Água, sangue e Espírito. Estes 3 concordam em um.
Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Não se pode ter o Filho sem ter o Filho, não se pode ter o Filho sem o Espírito Santo, mas não se pode ser justificado sem santificado, não pode ser santificado sem ser cheio do Espírito Santo. Provamos isso na ordem da natureza. Agora, muitos de vocês podem, talvez seja estranho para vocês, mas eu não tenho instrução, com certeza vocês entendem isso, mas eu ensino em tipos, porque o natural tipifica o espiritual. Agora vemos que há 3 na perfeição, Deus se aperfeiçoou em 3. Agora, isso foi quanto à perfeição da semente de Abraão, que foi Ismael, Isaque, Jesus. Ismael da serva, Isaque da livre, e ambos com sexo, porém Cristo veio da virgem, sem sexo. Aqui esta semente, uma semente, não sementes de Abraão, mas uma. As outras não eram sementes de Abraão, porque a semente de Abraão era sua semente de fé do que Deus estava falando, não sua semente natural, porque depois que Sara morreu, Abraão se casou com outra mulher e teve 7 filhos, além das filhas. Então, seriam as sementes de Abraão, era a semente de Abraão, uma. Essa era a semente da fé de Abraão, apontando a semente real que havia de vir através da fé de Abraão, não a vida natural de Abraão, mas a vida espiritual de Abraão, que tomou tudo contrário à palavra e considerou como não existência e creu em Deus. Creu em Deus, essa é a semente real da qual estamos falando. Aqui nós recebemos, vemos um quadro a considerar. A semente começou, semente da promessa, dúvida da promessa original. Começa em dúvida na promessa original. Deus prometeu a Abraão que teria esse menino através de Sara, porém, agora observe, a primeira semente de Abraão pela serva, sem dúvida, que veio por Sara, duvidando que isso podia acontecer, porque ela já tinha passado da época de dar à luz. Agora, assim é como começa a igreja, sempre se começa a parte de baixo, não pela parte de cima. Se você procurar subir uma escada e chegar lá no último lugar, em primeiro lugar, você vai quebrar o pescoço, mas tem que começar e ir até chegar ao ponto mais alto. Então, nós verificamos que o começo da promessa de Deus, manifestando-se através de um pouco de dúvida, interrompeu o plano de Deus. Da mesma forma, foi com o pecado no Jardim do Éden. Foi assim que começou a morte pelo pecado. Foi quando uma palavra de Deus foi mal formada e duvidou-se dela. Você não pode duvidar e colocar fora uma palavra que disse-o assim, diz o Senhor. E aqui Sara, com a promessa, Sara, sendo um tipo da igreja, duvidou do plano original, da palavra de Deus prometida, né? E disse: tu, Abraão, esposo meu, toma contigo esta formosa serva e deita com ela e sê marido para ela. E Deus dará essa semente a ela e eu tomarei e ficarei com o menino. Veja, apenas deixar passar um pequeno J mudou todo o plano. Portanto, temos de pegar toda a palavra de Deus como assim diz o Senhor, porque toda palavra é verdade. Aqui a semente começa então uma promessa um tanto duvidada. Isaac sendo a semente da mulher prometida e livre, como Paulo estava procurando explicar aqui em Gálatas, ele trouxe a semente natural prometida. E ele continua dizendo que os filhos da serva não herdarão com os da livre, porque são 2 categorias diferentes e isso mesmo, o incrédulo não pode herdar com o crente, não é possível. E esse é o problema hoje. Você pega um pintinho denominacional e você com uma águia, veja onde aí é que vem o problema.
problema. Você tem de crer em toda a palavra de Deus. Simplesmente você não herdam juntos, não haverá união assim. Você tem que ser águia ou galinha. Não se pode herdar com Ismael, o filho da serva, por causa da dúvida. Sara duvidou da palavra de Deus e que Deus fosse hábil para cumpri-la. Notem, Abraão. Vocês estão eu estou criando isso para domingo de manhã. Abraão não duvidou, Sara é que duvidou. Foi ela quem duvidou, não foi Adão quem duvidou, foi Eva quem duvidou. Então, verificaremos mais sobre isso no domingo pela manhã. Tampouco pode o espiritual herdar com o natural herdar com o espiritual, não mais do que os filhos de Ismael herdar com os filhos de Isaac, e não mais que o carnal herdar com o espiritual. Igreja natural e igreja espiritual. Há uma igreja natural, que essas mulheres tipificam, e também uma igreja espiritual. Sendo assim, a igreja natural e a espiritual não podem herdar juntas. Elas são coisas diferentes e separadas, dois povos separados com dois pactos diferentes. É por isso que o arrebatamento será diferente e apenas para a semente real de Abraão. Não pode ser por semente natural da igreja. Terá de ser a semente real da palavra de Deus através de Abraão, a semente real. Por isso, o arrebatamento tem de ser primeiro, porque lembre-se, nós que estamos vivos e permanecemos, não impediremos aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiro, e os que estiverem vivos permaneceremos, seremos tomados juntamente com eles, e encontraremos com o Senhor nos ares. E note que o resto dos mortos não tornaram a viver até que 1000 anos passassem. Portanto, eles não herdarão juntos, eles não estarão juntos no arrebatamento. Observe que há uma natural e uma espiritual, igreja carnal e espiritual. Não há juízo para a semente real espiritual e predestinada de Abraão. Porque estão predestinados à vida eterna, eles aceitaram o sacrifício provido por Deus, e esse sacrifício é Cristo, a palavra. E não há condenação. São João 5,24, se você quiser a escritura, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 5,24, é aquele que ouve a minha palavra. A palavra quer dizer entende, qualquer bêbado, qualquer um pode ouvi-la. Porém, aquele que ouve a minha palavra, entende a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não irá a juízo, mas passaram da morte para a vida. Sim, Senhor. A quem este grande mistério de Deus foi dado a conhecer, entender como que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e como Ele e o Pai eram um, e como os grandes mistérios do cumprimento de Deus trouxeram e manifestaram-se à era dos seres humanos, e na corrente dos seres humanos e na companhia dos seres humanos, para tornar a sua palavra manifesta no dia, na saída e no levantar do sol, na maneira que o sol se põe no oeste, manifestando-se na igreja noiva, a palavra manifestando-se. Aquele que entender, isto é, conhecer, que foi revelado a ele daquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A semente natural foi somente a portadora da espiritual. A semente como o talo, a borla e a palha. Falamos isso anteriormente em outra mensagem, porém eu gostaria de rever um pouquinho, voltar a isso um minuto. Agora, aqui há 3 etapas da semente, e isso nos mostra o verdadeiro quadro quanto aos 3 estados da semente natural na terra. Uma semente é plantada, produz o talo, uma folhinha, sai, depois a borla, depois o pólen, forma isso, logo a casca. E depois disso a semente original novamente. E observe essas etapas da parábola perfeita e como isso
combinou perfeitamente com o tipo, porque Deus é o autor de toda a natureza, portanto a natureza não pode falhar, porque foi Ele quem estabeleceu a natureza e como seria para que nós olhássemos e vêssemos. Notem, Agar, o talo, que foi o próprio princípio da semente brotando. Agora, não parecia nada com a semente, porque era o talo, porque ela era uma serva, não estava na promessa de maneira nenhuma, não tinha nada a ver com a palavra, apenas uma portadora da semente. Agora, note, Sara, a borla, que tinha o pólen. Essa nação judia surgiu dela, de Sara. Sara trouxe a Isaac, Isaac a Jacó, e Jacó aos patriarcas, e pelos patriarcas nasceu uma nação. Maria, a virgem, produziu a verdadeira palavra semente espiritual, feita carne. Estão vendo? 3 mulheres, através das 3 que a semente foi levada. Uma delas foi, na verdade, um adultério sobre poligamia. A segunda mulher, livre, e a terceira não teve sexo de maneira nenhuma, mas por fé ela creu na palavra de Deus. Agar, Sara, ambas, Sara e Agar, foram através de sexo, porém Maria foi virgem pelo poder de uma palavra prometida de Deus. Isso mesmo. O talo, Agar, 2 esposas, duvidaram da promessa, porém, veja o que isso produziu. Quando Agar, a segunda esposa de Abraão, que era apenas totalmente uma concubina, ela deu à luz um homem. Mas que tipo de homem era? A Bíblia diz que era selvagem. Ele vivia com seu arco e nenhum homem podia conquistá-lo, dominá-lo. Ele era indominável, inconvertível, irrenegável. Não poderia ser controlado. É homem selvagem, contrário da palavra de Deus, e todo que é aquele que é contrário, qualquer pregador, qualquer membro, leigo, qualquer igreja que seja contrária à palavra de Deus, trará e produzirá um monte de adultério, de selvagens do mundo, de Hollywood, que não conseguem permanecer com a palavra sem adulterar, porque nem sequer estão na promessa, não. Sara, e a verdadeira esposa da promessa, sendo a borla, trouxe um homem nobre, como resultado, produziu uma nação prometida que serviu a Deus. Porém, Maria, não por sexo, mas por crer na palavra prometida, quando era virgem, não conhecendo o homem, e o anjo do Senhor se encontrou com ela e disse: Salve Maria, bendita és tu entre as mulheres, porque Deus é contigo. E ela disse: como podem ser essas coisas? E o anjo disse: o Espírito Santo te cobrirá com a sombra. Nunca havia isso acontecido em todas as eras, mas Maria creu em Deus. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela creu na palavra. Como ia tê-lo? Ela sabia que Agar teve o menino através de desejo sexual com Abraão, e Sara, menino com desejo sexual com Abraão. Tínhamos a promessa, a serva e a livre. Porém, aqui, ela foi através de uma contribuição, a fé que ela teve com Abraão, que creu no impossível, enquanto Deus disser que assim será. Isso é correto. Ela creu em Deus e nunca ela duvidou. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, não importa quanta crítica que tenha de suportar, seja feito a minha a vontade da tua palavra. Ali saiu a genuína semente. Sara não podia fazer isso porque foi por sexo, isso mesmo. Tampouco podia Sara, porque era por sexo também. A igreja, sob sectarismo, requer uma crença virgem na palavra de Deus para fazer uma promessa e produzir filhos. O sectarismo nunca produzirá uma igreja que nasça de novo. Não pode. Será um substituto, algo que imite, algo que trate, procure ser como isso. Porém, a genuína igreja de Deus, nascida de novo, crê na palavra de Deus, frente a qualquer coisa, não importa o que seja, porque não está em adultério. É pela promessa de Deus que estas coisas vêm. Maria, a verdadeira, disse, sem sexo, disse: cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eis aqui a tua serva. E ela, o que ela trouxe, não um selvagem, não uma nação.
mas trouxe a palavra, o próprio Deus manifestado em carne. Amém! A verdadeira semente de Deus que manifestou toda a promessa que Deus fez na Bíblia. Sem ele, nenhum homem pode viver. Sem ele. Ela era a verdadeira semente. Ela foi a palha que trouxe o grão. Agora, outras duas também portadoras da vida, a semente natural, Maria. Agora, lembre-se, depois eu digo, agora Maria, isso não a torna deusa, como ela não era uma deusa. Não, Senhor, ela foi apenas uma portadora da semente, como o restante delas. Porém, como a fé na palavra traz isso a imagem real, como quando o milho fica maduro, o trigo surge o taro, depois o pólen, depois a casca. Então, você acha que a casca, se você olhar, parece como o trigo verdadeiro, mas quando você abre o trigo, ela é apenas uma portadora. Agora veja, Maria não por sexo, mas por fé. Maria não foi essa semente. Maria foi uma portadora. Ela foi a semente de fé genuína, porque a palavra de Deus é pela fé e ele deu a Abraão. E somente por fé, a fé pode produzir o que Deus disse que faria. Fé em sua palavra. Agora note, quanto a qualquer coisa que Maria foi, porém, como a palha, a casca abriga a semente em si, madura, assim tem sido a terceira era da igreja de Pentecostes, madura, contendo grão, até que seja tempo de abrir a casca. Maria, sendo mãe de Cristo, só uma incubadora, e ele não era sangue de Maria, ele não era sangue judeu, ele não era sangue gentio, ele foi o sangue de Deus. Deus criou esse sangue, não podia ser sexo, ele não era judeu nem gentio, o bebê não tem nenhuma gota de sangue da mãe, o sangue vem do pai. Sabemos que a hemoglobina está no macho, como a galinha, ela pode pôr um ovo, a galinha pode fazê-lo, mas se não estiver com o macho, o galo nunca chocará, não é fértil, ainda que pareça um verdadeiro ovo fértil, mas a natureza é toda igual, porém não tem vida em si. Assim é com as pessoas que professam a Cristo, muitos parecem cristãos, agem como cristãos, porém você tem que ter a Cristo em seu interior, que é a palavra manifestada, nunca amadurecerá, chegando a um cristão verdadeiro da Bíblia. Sempre será alguma coisa denominacional. Não pode viver assim, porque não pode viver um ovo, não pode chocar. Ele apodrece no ninho se ela não esteve com o macho. Assim é com os membros da igreja, limando e chamando-os de diáconos e tudo mais. Tem um ninho cheio de ovos apodrecidos, a menos que hajam se unido com o macho, o companheiro. Isso é verdade. Portador, a casca nutriu. Então, isso é semente mesmo que tem que deixar a casca. Ou a casca tem que soltar a semente para pôr esta na presença do sol, para que possa amadurecer. Vemos tudo isso em tipos. Veja aqui quão próximo é a igreja deste último dia, consegue ser parecida com a própria semente. Veja quanto a estas denominações pentecostais que se levantaram nos últimos dias, e explicaremos um pouco mais tarde. Veja como se aproximaram tanto em aparência da semente, quando a casca sai de um grão de trigo, uma folha de trigo, logo que o pólen cai ali na segunda etapa e produz a terceira etapa, que é a casca. E como que, se você não for um observador detalhista, você nunca conseguirá ver como é esse que não é verdadeiro trigo. Parece trigo, mas não é verdadeiro grão. E você abre a casca e não tem ali nada, é a casca. Agora, o grão, então depois não há mais nada depois dessa casca, e não há mais. E depois também não há mais denominação quanto ao Pentecostes. É a noiva do arrebatamento saindo dali, a semente, a palavra manifestada novamente. Notem. Vejam como é parecido. Mateus 24 diz que os dois espíritos dos últimos dias, o espírito eclesiástico das pessoas da igreja e o espírito da noiva, da gente e da noiva, seriam tão parecidos um ao outro que enganariam, se é possível, os eleitos, se é possível. Tão parecidos. Agora, notem,
Agora, Lutero, na era da igreja, trazendo a semente noiva, foi a mesma coisa em espírito. Apenas um grãozinho da semente onde Lutero se posicionou, justificação pela fé, ele era o tipo de Agar, o talo. Note, Wesley foi um tipo de Sara. Os da Filadélfia era do amor, que fez manifestar a borla. Na era de Wesley houve mais missionários que em qualquer outra era. Grande era missionária de John Wesley. Porém, Pentecostes representou Maria, o último estado, e agora ela não era a semente. No entanto, a vida da semente estava nela, mas ainda não havia amadurecido. E eu me sinto muito religioso. Ainda não havia amadurecido. Mas estava ali, mas não madura. E assim era a pentecostal em que estamos vivendo. Tem que surgir uma palavra de Deus que não seja denominacional, fora dos reinos da denominação. Lutero foi a casca. Com a primeira palavra, o justo viverá da fé. Wesley, duas palavras, santificação. A segunda obra da graça. Pentecostes teve a terceira palavra, restauração dos dons. Porém, a semente toda tem que se manifestar. Veja como eles denominaram uma palavra, a palavra e outra palavra. Porém, tem que haver algo que não seja denominado. É uma totalidade de vida que está lá para produzir-se novamente e vir uma noiva. Não pode haver muitas mais eras da igreja depois disso. Estamos no fim, irmãos e irmãs. Estamos aqui, chegamos. Graças a Deus. Amém. Agora vemos essas coisas que são tão verdadeiras quanto possam ser. Agora notamos que ela sendo a borla, ou Wesley a borla, Pentecostes sendo a casca, que é o próximo estágio da vinda do grão. Porém, irmão, irmã, o talo não é o grão. Nem a borla é o grão. Nem a casca é o grão. Ainda que em cada ocasião, que quando ela amadurece, parece mais o grão a cada vez. O talo não parece o grão, logo então surge o que? A borla, e depois um bulbo, e depois um grão que forma uma folha que surge depois disso, a casca. E ela contém o grão, nutre o grão. Agora veja um pouco quanto à promessa de Deus que fez a Abraão, a tua semente, falando espiritualmente, qualquer um de nós sabe disso. Ele estava falando de Cristo, não de Isaac. Pela semente da fé. Agora, primeiro era uma mulher escrava, não há nada parecido com a promessa. Deus não tem de tomar a sua palavra por ninguém. Deus disse que ele viria e assim será. Mas Sara, sendo representante da igreja, o tipo da igreja, ela percebeu lá que disse, bem, eu acho que isso é um fenomenal, ainda assim acredito nisso. Então Agar leve como mulher, e aquele caule não tinha nada a ver com a promessa, mas quando Sara chegou parecia melhor. Isso parecia muito bom com promessa, mas ainda assim não era promessa genuína, porque Israel, em Isaac, falhou e negou a semente genuína quando ela veio. Aleluia! Eu estou aqui muito animado. Negaram a semente crucificando e pregando-o numa cruz, assim como Paulo disse que perseguia a semente da mulher livre ou a semente da escrava, perseguiu a semente da mulher livre, e assim também a semente da denominação persegue o homem. Tem de ser sempre assim. Não herdam juntos, não estão juntos, absolutamente. As duas promessas são distintas, dois povos distintos, uma é noiva e a outra é igreja. No entanto, não há. Elas são nem Sara, nem Agar, nem Sara, nem Maria, nenhuma delas era semente. Maria não era semente, ela era portadora da semente, mas tinha de alimentar ali, produzir a partir de um ventre, tal como o ventre ali na semente real, mas a casca não é a semente, é mais perto da semente, está em torno da semente, lá no caule,
A borla, a vida é regada e vem através da borla, e quando chega ao pólen está concentrado ali, mas quando chega na casca está ali. É a semente em si, forma-se com a semente. Jesus nos disse como seria nos últimos dias. São semelhantes que, se possível for, engolhariam os... É por isso que as denominações têm sido assim, elas têm sido portadoras, Lutero, Wesley, Pentecostes, e agora notem, ela não era semente, Maria não era só a casca, borla, e portadores da palavra, não toda a palavra. Lutero tinha a justificação, Wesley, santificação, Pentecostais, a restauração dos dons. Mas quando a palavra veio, agora eles podiam produzir aquilo que a justificação salva. O homem acredita nisso? Claro, ele era portador da palavra. Eu creio que o talo também é parte do trigo. Agora, não é a vida, então veio a santificação. Quantos creem na santificação? A Bíblia fala sobre santificação. Agora, claro que sim, por isso não há, é um pouco mais parecido com eles. São mais duas palavras, mas depois do Pentecostes, a restauração dos dons, falando em línguas, chamavam a evidência inicial do Espírito Santo, falando em línguas, chamavam de evidência inicial. O que acontece? A casca, mas denominaram. Mas quando diz eu e meu pai somos um, então a casca se separa, mas a verdadeira igreja, noiva, genuína, produzirá toda a palavra de Deus na sua plenitude no ministério, porque é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Note, no ventre de Maria estava a semente, mas quando a semente soltou-se, disse, venho fazer a vontade daquele que me enviou. Eu e meu pai somos um. Se não creres em minhas obras, acredite. Nas minhas palavras, acredite nas minhas obras. Havia uma semente. Quem dentre vós pode condenar-me pela incredulidade? O que a Bíblia prometeu que eu faria. E eu tenho feito. Deus falou através de Maria, disse, mas a semente, Maria, a casca estava muito parecida com ela, mas não era, ainda estava no útero. Olha, agora na era pentecostal, através da era luterana, wesleyana, tem sido a mesma coisa também na pentecostal. Agora observe, mas na abertura dos 7 selos, Apocalipse 10, toda palavra deve nascer em manifestação, de novo, e vindicado pelo Espírito de Deus, em toda a força que estava manifestado da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra. Amém! Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. Lucas 17:30, Jesus disse, nos últimos dias será como nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estiver se revelando novamente. Assim será novamente, será da mesma forma. O mundo está em condição sodomita, a igreja entrou com ele em Sodoma, lá como Ló e sua esposa. Eu digo que a igreja eleita em algum lugar desse mundo e que se retirou dessas coisas, está firme, e a manifestação de Deus clamando, chamando a sua atenção, e estamos nos últimos dias. A borla trouxe a sua força para a semente e ela saiu e continuou. Agora, anote, a palavra do noivo, a palavra do noivo, a semente natural de Abraão, Isaac e Jacó, ou melhor, a semente natural de Ismael, a semente natural de Isaac, assim por diante, teve que cair no solo, produzir essa outra semente, produzir Jesus, e todos estes devem fazer o mesmo, a semente precisa secar ali, ele tem que cair, secar, e o pólen precisa secar para que possa a semente ser produzida. E assim tem sido em todas as épocas. As denominações portadoras de uma parte dela, a palavra faz parte dela, porque estava escondida dos sábios reformadores, selada longe deles, até a era da águia aparecer. A Bíblia diz que foi assim, sim, Senhor, porque isso nos foi prometido em Malaquias 4, exatamente. Ele estava escondido dos olhos dos sábios. E quando estávamos lendo o livro do Apocalipse, agora recentemente, descobrimos que todos, sejam os 3 mensageiros, os seres vivos que vieram, todos estavam em contato com Lutero. Cada um semeou exatamente o que era o boi e os seres vivos da Bíblia, e passou por justificação, santificação e até chegar ao Pentecostes. Mas o quarto era uma águia, e é hoje.
Então tem que ser nesta era para estar correto. A era da águia, cumprindo-se de Malaquias 4. Jesus não era de Maria, mas veio através de Maria, como a vida através da casca. Agora, muitos de vocês aqui, irmãos, hoje à noite, pensando que Maria era a mãe de Deus, mas como ela poderia ser a mãe de Deus quando Deus não teve princípio? Então, quem foi o pai de Deus, se ela foi a mãe? Ele era criador dela. Ela não era criador dele. Ele criou-se no ventre de Maria. Não criação dela própria, foi ele se criou, ele não veio dela, mas ela veio dele. Verdade? A Bíblia nos ensina que todas as coisas foram feitas por ele. Estão vendo? E nada foi feito exceto por ele. E como ele teria uma mãe, quando ele próprio era Deus? Agora vemos a verdadeira revelação do tipo verdadeiro. Haviam 3 mulheres que foram portadoras, que amadureceram até chegar a Jesus. Então, veio um pouco mais parecido com Jesus, que foi Isaac, mas não foi isso ainda, porque ele nasceu através de sexo entre Sara e Abraão, mas veio Maria depois em nascimento virginal e que produziu Jesus Cristo, isso mesmo. Deus, o verbo que se fez carne. Agora veja, havia 3 mulheres, 3 tipos de igreja, que significam 3 denominações, portadores, que também devem morrer, secar, assim como a borla e assim por diante, para preparar o lugar para a semente. A semente não pode amadurecer até que a casca e eles se separem, tudo esteja seco. Verdade, isso faz com que venha a vida, depois disso sai a vida, amém? Isso é tudo o que era. Caso contrário, não pode amadurecer. Agora, é o tempo da semente, o tempo da noiva. É uma virgem, lembre-se. Lembre-se, momento da palavra. E se não colocar as mãos numa denominação, não será mais virgem se puser uma denominação. Aleluia! É uma palavra de Deus nascida de uma virgem que se manifesta. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia! Que maravilha! Eu gosto muito disso, creio nisso e sei que é a verdade. Ela não será tocada, não haverá manipulação humana denominacional durante o nascimento virginal da noiva. Não, Senhor. Ela recebeu o mandamento de Deus para sair dessas coisas. Não toquei em coisas impuras. Isso me lembra de algo quando eu estive em Phoenix outro dia, retornando de Tucson. E o Espírito me chamou a atenção para alguma coisa enquanto minha esposa e eu conversávamos, estavam falando lá, as crianças estavam dormindo no carro, porque estava ficando tarde e me chamou a atenção quanto a um falcão. Eu vi assistir sobre um falcão e é o próprio tipo da igreja hoje. Agora, sabemos que o falcão perdeu a identificação da sua criação original. Isso mesmo, costumava ser como águia, seu irmão mais velho, mas ele não voa mais para... não voa mais os céus para buscar maná celestial. Ele está amolecido, não voa mais lá no céu. Ele pula no chão como se fosse um abutre. Fica em cima de um poste de telefone e pula aqui para lá como um coelho morto, em busca de coelhos mortos. Falcão não foi feito para isso, não. Ele foi feito para ser semelhante à águia, exatamente como a igreja foi feita para ser como a águia. Deve ocupar seu lugar nos lugares celestiais, mas ele amoleceu, não voa mais, é desconhecida lá no céu. Não, Senhor, depende das suas modernas regras de adoração, de adoção, educação, teologia, como denominação humana, procurando um bando de coelhos mortos, podres, que outras pessoas têm. Isso, pulando no chão, um falcão. Veja, é o que significa. A águia não mudou nada, continua sendo águia.
falcão não voa lá em cima dos céus para pegar seu maná fresco lá em cima. Ele depende do que encontra que já esteja morto. Um falcão fica lá no chão, mas veja, hoje você vai ver em cima de um telefone, um poste de telefone, que ele fica procurando algo morto, podre. Então ele finge que tem asas suficientes para voar, mas logo você vai ver que ele está sempre voando para pegar alguma coisa que já ele foi amolecido. Ele amoleceu, quer dizer, e não tem a força de Deus, sua edificação particular em pairar nos céus e observar dela de cima, não consegue mais. Seu pensamento está centrado em coelhos mortos, algo que ele possa encontrar na estrada, como um gambá, algo que já morreu na rua, na estrada. Não é como a águia, é como a igreja. E você morreu lá anos atrás, na época do Lutero, Wesley, Pentecostais, e olha para os créditos humanos e em vez de voar nos lugares celestiais da palavra, onde todas as coisas são possíveis, seu pensamento está centrado em coelhos mortos, o que ele pode encontrar na estrada. E as coisas mortas estão para os abutres. Instrução e coisas assim são deixadas para o mundo, não para a igreja. E é tão suave, é tão vigoroso, mas pode subir os lugares difíceis lá no céu, onde todas as coisas são possíveis, se você acreditar. Mas continua ali embaixo e dizendo assim, bem, o doutor fulano diz, minha denominação acredita assim, você é falcão que perdeu sua identificação. Você tem medo de se posicionar nas promessas de Deus. Você diz, bem, o tempo dos milagres já passou. Você tá mole. Você tem medo de usar suas asas e voar por aí. Você ficou amolecido demais por causa de uma reunião, para ir numa reunião de oração. Você chegou ao ponto de ficar com medo de ficar mais de 10 minutos no altar. Você pula como abutre, come carniça no chão. O falcão está mole demais para suportar algo mais rústico. Ele pula como abutre, come comida de abutre. E ele não é mais um abutre. Ele não é mais como a águia, ele é como um abutre. Ele fica sentado ali em cima de um poste de telefone, vendo para ver se tem algum coelho morto. Depois ele vai lá na estrada e pega e come como abutre, entende? Isso é basicamente a maneira que a igreja é hoje. Qual o sentido de ir por lá e ver, ficar procurando coelhos mortos por aí? Eles estão mortos, estão podres, contaminados. No passado eram bons, mas agora não é mais. E assim é a doutrina dos luteranos, Wesley, Pentecostais, comendo como abutre. Havia maná fresco caindo lá, celestial, de todas as noites para o filho de Israel, enquanto viajavam, tudo que estou foi contaminado. Se eles deixassem passar, costumavam dizer lá no nosso lugar, está cheio de vermes. Existem vermes em nossos experimentos. Nossas religiões estão baseadas em alguém disse que a promessa é para outra era. E o homem vem viver aqui há muito tempo, o pregador batista, e vem aqui à casa e disse, você sabe, eu quero que, sabe o que? Ele diz, você tenta ensinar que é a doutrina apostólica, a doutrina apostólica acabou. Ele disse, eu vou te contar o que aconteceu. Então nós cremos que isso, você crê que isso é coisa para coisas apostólicas, que as coisas apostólicas são para hoje? E ele disse que eu sim. Então, isso tornou-se o livro da... Então, quando o nome de alguém está ali, Pedro disse, arrependei-vos cada um de nós e serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, seus filhos, os que estão longe, e tantos quantos o Senhor Deus chamar. Quando terminou? Sempre continuou, nunca parou. E é um bando de falcões que se transformaram em urubus, pulando por aí, comendo carcaça morta. É a comida que morreu de uma outra era. Nossas denominações modernas não são assim. Eles são muito moles, não são firmes. Eles dependem de instrução e teologia do homem, e eles aceitam isso. Não aceitam a palavra que diz Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. Não aceitam Malaquias 4 e todas essas promessas. Eles ficam falando como o profeta disse, haverá luz ao entardecer.
Eles não aceitam isso, eles querem ficar em volta de uma organização que ela matou 100 anos atrás e comer esse maná meio podre. Não serve mais. Note, a igreja é tão carnal que se alimenta de uma carniça mudanda das coisas mortas do mundo, justamente como um abutre. Política da igreja. Não deixa o Espírito Santo enviar um homem a uma igreja, eles têm que ficar na política e ver se a denominação recebe isso ou não, verdade. Eles amam o mundo, vestem-se como um, agem como o mundo. Eles são abutres como o mundo, eles são preguiçosos, moles e se comprometem. Você já viu uma águia fazer isso? Não, Senhor! Ou ela não se compromete a isso. É um cristão autêntico. Ela não é mole, ela é firme e caça até encontrar a sua comida, maná fresco. Procura até encontrar. E se não houver nada nesse vale, ela vai um pouco mais alto. E quando você vai mais alto, mais você consegue ver. Portanto, é hora das águias esses dias voarem mais alto e cavarem mais na promessa de Deus. E não viverem da comida de abutre que foi morta muitos anos atrás. Sai disso! Política, vote a favor ou contra aquilo mais. O Espírito Santo não tem direito de cidadania na igreja. Sem mais reuniões de oração, sem mais agonia com Deus para cumprir a palavra. Não acredite mais que a palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Eles simplesmente degeneram-se em abutres e tornando-se uma denominação, colocando o seu nome em livros, ficando preguiçosos e moles e ficam aí desfrutando de uma carniça morta. Dependem em teologia fabricada pelo homem podre. E algum homem que fez algum tipo de escola dominical mundana, que um professor matou lá em algum seminário, dizendo que a época dos milagres passou, o batismo do Espírito Santo já não existe mais, é toda estupidez. Você quer dizer que águia comeria isso? Ela não pode. Não, Senhor. Nem também o cristão não comerá carniça podre, antigas das doutrinas denominacionais. Ele quer que a palavra de Deus seja nova, a promessa para a época. Deus prometeu coelhos nos dias de Lutero, mas agora ele prometeu uma refeição completa, um cardápio completo de 7 pratos diferentes, porque todos os 7 selos estão abertos e tudo está pronto para a palavra de Deus para aqueles que podem receber. Falcões pulando como urubus. Pense nisso, como é um tempo crítico. Por mais que o falcão perda a sua identificação, a igreja também perdeu a identificação como irmão mais novo da águia, profeta de Deus. Anteriormente, ela era portadora da palavra verdadeira, justificação. Então se tornou portadora da santificação. E depois se tornou portadora do batismo do Espírito Santo, a restauração de dons. Mas então, quando ela vai e tenta voltar sempre a comer o maná daquele outro dia, está podre, não serve. Uma autêntica águia desse dia, sabe? Muito bem, recebemos isso, mas muito mais, a ponto de que Jesus Cristo se manifesta em plenitude de seu poder, como prometeram nos últimos dias. Ela é... O Espírito de Deus passou por ela. E ela não herdará com a semente da palavra vindicada. Com certeza não herdará. Ela não estará em arrebatamento, será membro da igreja, chegará à segunda ressurreição, julgada de acordo com o que ouviu. Se você está aqui hoje à noite apenas como membro de uma igreja, qual será seu julgamento quando todos estivermos ali e testemunhar que você ouviu a verdade? Já não vou mais no firmamento desconhecido do sobrenatural, onde há poder nas alturas da promessa eterna, a palavra de Deus que tornou todas as coisas possíveis para aqueles que acreditam. Ela não fica mais lá em cima do poste de telefone dizendo a minha denominação diz que coelhos fazem, eles são suficientes. Agora, ela está cheia de verme e de qualquer forma. Isso. Os pentecostais é como sua irmã denominacional, abutre, ocupando assentos no grande conselho dos profanos, ouvindo seu líder político mundano alimentando comida de abutre, coelhos mortos e algo que vem acontecendo há 50 anos. É a condição da igreja pentecostal.
Ah, que coisa! Assim foi como Sara tentou cumprir a promessa do sobrenatural escolhendo Agar. A igreja tenta fazer a mesma coisa, tentando despertar um reavivamento. Grandes evangelistas anunciam para eles um despertar do nosso tempo, despertar do nosso tempo. Todos vocês, metodistas, batistas, pentecostais, se reúnam. Como você pode comer maná fresco, despertando um velho abutre morto? Como você pode? Um despertar do nosso tempo. O reavivamento seria tão pequeno que não saberiam que estaria acontecendo. É uma grande coisa que vai acontecer, sim. Mas onde está ali estarão as águias, onde estiver o cadáver. Qual é o corpo? A palavra, o corpo. Cristo em você, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como isso é verdade? Sara tentando fazer todas as coisas cumpridas. É uma grande... Como a igreja de hoje, como despertar o nosso tempo. Com que? Por uma promessa pervertida? Como você vai fazer isso que Deus nunca abençoou a organização? Ele nunca usou a organização. Quando uma mensagem saiu, se organizaram, morreu ali mesmo. Desafio qualquer historiador me mostrar onde aconteceu já isso. Morreu e tem que ficar lá. Deus saiu direto do portador e foi para luteranos, metodistas, pentecostais, e ele saiu do Pentecostes para entrar na semente, porque tinha a semente. Você não pode vencer a natureza, não pode ser diferente, a semente tem que acontecer. Assim, a semente será repetida, mesmo ontem, hoje, eternamente, a mesma coluna de fogo, mostrando os mesmos sinais, o mesmo poder, o mesmo Deus, os mesmos milagres, as mesmas coisas. Confirmando exatamente a palavra e a Bíblia. Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está nos dirigindo hoje à noite. Deus ajude-nos a vê-lo e acreditar nele. Agora, funcionou aquilo que Sara com Agar fez? Não deu certo. Seu grupo foi escolhido a dedo também, e também não funcionará hoje. Né? Doutores de filosofia e direito e tudo mais. Lutero não teve sucesso. Isso, ela escolheu um outro ventre para fazer o trabalho dela, de Sara. Agar deu seu filho a outro para criar seu filho. Agar fez isso, seu único filho, para outra mulher, não sua mãe, para criá-la. E a mesma coisa que Lutero fez com a justificação, uma denominação para ele criá-lo. Wesley falhou da mesma maneira, Sara, duvidando que o nascimento sobrenatural fosse o Espírito Santo, como Sara fez com o Carvalho. Quando Wesley foi apresentado o sobrenatural, quando era pentecostal, chegou Wesley, formalizou a falar em línguas e tudo isso, eles riram e fizeram acusação disso. Todos vocês, a igreja de Cristo, chamados vocês batistas, presbiterianos, cada um de vocês fizeram... E isso é verdade, o que aconteceu. O que aconteceu? Wesley, você vendeu seu filho para uma organização e morreu, ele morreu. Exatamente isso. Mas a palavra, a verdadeira palavra, continuou e não ficou na organização. Ela se mudou para Pentecostes, levou e foi para adiante. Ele foi ter um filho maduro, então, com uma semente caiu. Depois de um tempo, a coluna se levantou, teve pulmões, a cabeça, os pés. Depois de um tempo, chegou o movimento do seu nascimento. Exatamente, foi assim como a igreja amadureceu. Da mesma maneira, Wesley duvidou. Então, assim como Sara também. Quando o anjo do Senhor, um homem vestido de anjo, Deus, ele mesmo, Elohim, vestido de homem, que estava ali parado e com poeira de sua roupa, e Deus a promessa em Sara, com 90 anos, e ela riu dele. E ela disse, eu vou ter gozo com o meu Senhor, e também já com a idade que tenho, e toda a veia, as veias que fazem a produção já está seco, e como existe isso, tudo isso desapareceu. Como poderia ser isso? Mas Deus disse, eu prometi, ele virá de assim mesmo. Wesley assim o fez. Como poderemos aceitar em línguas, falar em línguas, a cura divina, essas coisas, não é para o nosso dia. Deus disse, prometi que nos últimos dias derramaria meu espírito sobre toda a carne. Ele prometeu fazer isso, e foi assim ele fez, mesmo assim. E a igreja baseada com todas as irmãzinhas do seu pólen batista presbiteriano, a igreja de Cristo, os nazarenos, peregrinos de santidade, os irmãos unidos, e todos eles morreram com ela. A igreja continuou. Agora o que fez Pentecostes? Se organizou assim como a borla. Ela fez a mesma coisa, se organizou, colocou-se no nível da borla. Isso. Pentecostes era como Maria.
Veja, a Pentecostes vai se alimentar como Maria. O que Maria fez de errado uma vez na festa de Pentecostes, ela estava com um monte de dignitários, sacerdotes, quando seu filho, ela não conseguia encontrá-lo, e ela foi lá procurando por 3 dias de viagem, e fizeram como a igreja moderna de hoje. A igreja deixou cerca de 3 vezes por 75 anos. Ele o deixou na festa de Pentecostes. Maria voltou com José. Eles procuraram por 3 dias e procuravam, não conseguiam encontrar. Mas quando encontrou, ele encontrou onde? No templo, falando, discursando sobre a palavra de Deus com os sacerdotes. E bem em frente desses sacerdotes e dignitários, Maria deixou cair a cortina. Ela disse exatamente o que não deveria ter feito. Você chama de mãe de Deus? Uma mãe deve ter tido mais sabedoria do que isso. Ela disse, seu pai e eu temos procurado por ti com lágrimas dia e noite. Seu pai e eu, alegando que o nascimento não era sobrenatural, que José era o pai de Jesus. Ela negou o nascimento sobrenatural. Pentecostes começou a falar em línguas, negaram o nascimento da palavra. Foi exatamente o que aconteceu. Levaram alguns, mas deixaram o resto. Pentecostes negou o nascimento da palavra, como Maria fez. Mas veja, não haverá organização depois disso. Cuidado. O próprio verbo, com 12 anos de idade, pequeno assim, você disse que não sabe como, não sabeis que eu estou a cuidar das coisas de meu pai? A palavra corrigiu a igreja ali. Por que você está fazendo essas coisas? Sabe que não pode fazer isso, fechar as portas, não deixaremos entrar, pois você sabe que devo cuidar dos assuntos de meu pai. Com certeza, com certeza. O verdadeiro, sobrenatural, ela simplesmente alegou que ele era o filho de José, um homem simples, com Pentecostes, ele era um dos 3. Como isso dói. Um entre 3, mas ele era os 3 em um. Mas os pentecostais, sim, ele é o filho do Pai e do Espírito Santo. Que coisa. Mas a verdadeira palavra fala sem rodeios, ele diz, não há 3, existe apenas um. Não conheceis a palavra de Deus? Não 3, mas 1, observem. Não haverá portadores, igrejas mãe, denominações depois desse portador, porque depois disso não há mais. Tem que ser o grão, tem que ser a mesma, tem que ser como o grão. Deve ser o mesmo tipo que caiu no chão. Jesus Cristo mesmo ontem eternamente. O Espírito vem à noiva para fazer a mesma coisa que ele fez, está vendo? Para reproduzir o grão. A palavra, mesmo quando o jovem falava por si mesmo, e você que não tem de lidar, sabe que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Esse é o segredo da mensagem agora, exatamente os negócios do pai. Quais são os negócios do pai? Já chegou a pensar sobre os negócios do pai para ele, para cumprir o que Isaías disse? Uma virgem conceberá para cumprir o que Isaías disse, os coxos pularão como um cervo, e todas essas coisas aconteceriam como Moisés disse, o Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu. Era trabalho do pai cumprir essa palavra. Isso aconteceu através das borlas dessas mulheres naturais e as borlas das igrejas espirituais. Igrejas representam mulheres, ou melhor, mulheres representam igrejas, certo? Então, o que é isso? Precisaremos cuidar das coisas do Pai. Clamavam o trigo, os grãos, sim, Senhor. Fazer o quê? Confirmar Malaquias 4. Vindicar Lucas 17:30. Vindicar Hebreus 13:8. Vindicar João 14:12. Vindicar a totalidade da palavra sua, confirmando Hebreus, quer dizer, Apocalipse, capítulo 10, a abertura dos 7 selos e mistérios de Deus, até a semente da serpente, que tudo se manifestaria, casamento e divórcio, e todos os outros mistérios que haviam sido escolhidos, os pilares, durante todos esses anos, que os teólogos, assim, deixaram passar, mas agora é a hora. Eles receberiam, eles querem ser dignos de dizer, nossa denominação não nos ensina isso, mas a palavra sim, é verdade, Deus próprio que essa é verdade, certamente que é, cumprindo essa era que os 7 selos simplesmente provaram que as denominações acabam de ser portadores, é outro aspecto dos negócios do Pai, e os negócios do Pai agora é mostrar que as denominações não são dele, eles são sistemas humanos que negam a palavra, isso é verdade. Notem, você diz que Maria, grande virgem, na cruz ele nunca a chamou de mãe, ele a chamou de mulher, uma portadora, não uma mãe.
É verdade que ela era portadora da palavra, mas não era a palavra, ele era a palavra. Ah, sim. Note também que ela não era identificada na ressurreição com ele. Ele morreu, ressuscitou porque era a palavra. Ela era apenas uma portadora, ela morreu e ainda está no túmulo, isso mesmo. Então, ela não era a portadora, ela era apenas uma portadora, não mãe de Deus, simplesmente portadora, como as igrejas. Mostra que simplesmente é portadora, não a palavra. Vamos terminar assim. Ó, falcões pentecostais, pulando daqui para lá como abutres, participantes do mundo como o restante deles, tendo forma de piedade, suficiente para seduzir os eleitos, se possível, mas negando o poder, a eficácia, como o profeta diz aqui, um exemplo perfeito do que a palavra diz, que prediz nos últimos dias, uma igreja da era de Laodiceia nua, cega, infeliz, pobre, e não sabe, alegando que ela é grande e rica, sem necessidade de nada, e não sabe que ela ela tornou-se falcão, como um irmão do profeta, a preservar a integridade da palavra de Deus. Ela foi transformando-se em abutre, ao contrário, alimentando o povo com coelhos eclesiásticos mortos. Acorde! Como pode esperar estar edificado, herdar como as águias, quando há coisas nessa grande hora em que o arrebatamento está se aproximando? Ó cristão! Ó crente! Se você tem sido um crente parcial, continue aqui nessa reunião por um pouco de tempo. Você quer? Acredito que temos aqui mais um pouquinho. Quero que você É tarde, não posso prosseguir. Já... Inclinemos a cabeça. Vamos terminar amanhã à noite. Não quero que você note a minha gramática, mas o que eu disse para você, que você note cautelosamente, está bastante claro para entender. Se você está aqui, você não tem essa experiência. Não diga, eu dancei no espírito pulando por aí. Falcões também fazem a mesma coisa, como corvos e abutres. Não estou perguntando isso. O que você tem comido? O que você tem conseguido como uma refeição? O que você está se alimentando? A palavra de Deus ou alguma carniça antiga que está velha e de muitos anos atrás? E a sua experiência essa noite é algo que tirou você lá por vários anos? É algo fresco esta noite? Um maná novo que caiu do céu? Ou você está alimentando isso, a sua alma com isso? Se você não é assim, incline a cabeça e de olhos fechados, coração curvado, inclinado também, faça uma pergunta sincera, não a mim, mas a Deus. Se você quer levantar a mão como testemunho de que você aceita isso, levante as mãos. Dizendo, Deus, condiciona minha alma e espírito para que eu possa me alimentar da palavra de Deus. Deus abençoe e abençoe. Há várias pessoas que levantaram as mãos, mais ou menos um terço, querendo que suas almas fossem retocadas. E, Senhor, estimado Deus, o único responsável por dizer esta palavra, essas pequenas parábolas simples, pequenas, as pessoas vêm aqui que não arderá, uma coisa não arderá com a outra. Sabemos que nos últimos dias haverá pessoas que serão levadas para o céu. Alguns deles estarão aqui quando Jesus vier. Esperamos que ele venha hoje à noite. Estou pensando sobre 30 ou 33 anos atrás, ajoelhado aqui, talvez este é o horário da noite, por volta das 9 ou 10 horas, orando por um pai que estava perdido. Hoje à noite, Senhor, estou orando por muitos pais, muitas mães, irmãos e irmãs. Tem piedade, amado Deus. É tarde demais para meu pai fazer alguma coisa quanto isso. Ele já passou para o outro lado desta vida. Isso, Senhor, todos estaremos assim passando. Eu também devo ir. Todo homem, mulher, jovem ou jovem, aqui que deve seguir esse caminho. Seremos responsáveis por trazermos a palavra de Deus. O que fazemos com a palavra de Deus?
Quão pequeno era esse homem na vista de Levi quando cuspiu nele. Quantas pessoas que cospem em Jesus, a palavra, aquelas que perfuraram-no. Quão pequenas, quando essas pessoas saírem daqui, não porque ouviram grandes termos em grego, coisa assim, mas quanto à própria natureza que nos fala de Deus, o Criador, poder ver que somos portadores da palavra e da própria palavra, saber a hora em que estamos vivendo, que agora é óleo da colheita. Amado Deus, que não nos afastemos disso por causa de alguma bobagem do mundo, mas vamos recebê-lo hoje à noite de todo o coração. Senhor, crie em mim um bom espírito, espírito da vida, para que eu possa crer em toda a palavra, para que possamos receber a palavra de Deus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Concede, Senhor, concede isso em nome de Jesus. E vou pedir a cada um de vocês, sinceramente, não temos uma igreja para você se unir a ela, não temos um local aqui para ser batizado, mas todos que foram batizados, se você nunca foi batizado com batismo cristão, não significa aspersão e despejar a água no título do Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome de Jesus Cristo, assim como toda a igreja que se batizou, foi batizada, assim, até a igreja católica introduzir 3 deuses em formas de títulos trinitários. Se você ainda não o fez, amanhã às 10 horas há roupas e coisas esperando por você lá. Vamos nos unir a Jesus Cristo. Agora, de onde quer que você veio, creia nessa palavra. Se você acredita, diga amém. Deus abençoe. Se houver algo em que pudermos ajudá-los, estamos aqui para fazê-lo. Agora, sei que há pessoas doentes aqui. Nosso tempo passou esta noite para uma fila de oração. Talvez quero que um de vocês, que vocês façam algo. Se você está sentado perto de alguém, coloque as mãos dessa pessoa e, sem dúvida, que você está colocando as mãos em uma águia. Talvez uma águia que tenha comido comida de abutre em algum lugar e esteja com nojo disso agora. Eles não querem mais disso, querem sair, estão cansados disso. E agora, hoje aqui, querem comer como águia, realmente comer a palavra. E como Cristo, ter um Cristo vivo entre eles, mostrando-se real, mesmo ontem, hoje, eternamente. Não querem herdar com a palha. A combinada está vindo para fazer a colheita. Alguns que estão doentes fisicamente, quero que você ore, águia, ore pelo seu irmão, sua irmã, águia, enquanto eu oro por vocês aqui, que o Espírito de Deus venha sobre você. Lembrem-se que eu estou dando-lhes alimento de águia, a promessa de Deus. Ele chama seus profetas de águias, ele mesmo é águia, ele é Jeová águia. Enquanto estão de mãos levantadas, ore por ele, sobre alguém, ore por ele. Nosso Pai Celestial, Tua palavra disse que a última missão que desse da Tua igreja foi ir por todo mundo pregando o Evangelho. São as ordens gerais que destes. Aquele que crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortal, não os prejudicará. Se pegarem algumas cobras, não ferirão. Se puserem as mãos sobre enfermos, os curarão. Serão curados. Ó Jeová, águia, alimenta teus pequenos esta noite com a palavra, Senhor. É a dieta que precisam. É o assim diz o Senhor, essa é a comida. E prometesse que se colocasse as mãos sobre os outros, que seriam curados. Ó Senhor Deus, tira todas as dúvidas, todo pensamento de abutre. Comemos solenemente o alimento de águia, a palavra de Deus, que todo espírito imundo
que está nessas pessoas, todo espírito de dúvida, todo espírito de medo, toda pretensão denominacional, hábito, doença, afeição entre as pessoas, que se vão, em nome de Jesus Cristo, que saia desse grupo de pessoas e que possam estar livres a partir desta hora para que possam comer alimento de águia. E acreditamos que Tu nos enviarás essa semana, Senhor, quebrando-nos, abrindo-nos esses selos, mostrando essas coisas que estavam escondidos desde a fundação do mundo, como prometeste. Eles são Teus, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos que creem, aceitam, eu creio que Deus me prometeu, recebo, o Senhor os abençoe. Isso é maravilhoso, todos de pé, isso é bom. Uma canção, eu amo. Vamos cantar a Ele, eu amo, porque Ele me amou. Todos juntos agora, eu amo. Então, se você crê, se você o ama, levante a mão. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Let's shake hands with one another. Brother Eagle, just turn around. Sister, shake hands as we sing it. I love Him. Eu amo. No Calvário. Vamos erguer as mãos para Ele novamente. Como você saberá, como o mundo saberá que você ama Jesus? Quando amamos uns aos outros. É assim que o mundo e Deus vê a ação. Sejam gentis com uns com os outros, paciência, fale com o outro, e qualquer instrução que possamos dar, batismo, buscar o Espírito Santo, chamado do altar. Se Deus te convenceu que isto é certo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, você quer se unir com Ele, vai, seja batizado em seu nome. Haverá homens para te instruir. Faremos tudo o que podemos. Eu amo. Vocês também, pela linha telefônica. Na Califórnia, no leste, levante suas mãos. Adorem-no. Comprou-me a salvação.